Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, mais um vídeo extra que está fora da programação normal de vídeos aqui de sexta e domingo. E hoje é um vídeo que eu já estava planejando, pensando muito em como fazer ou quando fazer, e finalmente ele nasceu. Esse é um vídeo sobre guia para clássicos. Por que isso? Eu recebi mensagens tanto lá no Instagram e no TikTok também, pessoal comentando para eu recomendar um livro que desse esse guia para pessoas que nunca leram clássicos na vida e não sabem por onde começar ou começar, como lidar com esses livros tão antigos, com suas linguagens tão antigas. Então eu até pensei, eu poderia falar sobre isso em vídeo, talvez um vídeo menor, talvez um vídeo maior, então decidi fazer o maior porque a gente tem mais tempo para poder falar sobre, e também assisti a um vídeo muito legal, acho que de um britânico, eu vou deixar na descrição o vídeo dele, ele fala também sobre um guia para clássicos. E não posso deixar também de citar o livro Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino, que esse é o livro que é chave para você poder entender um pouco sobre os clássicos. Esse é um dos melhores livros para você entrar ali, seria a sua porta-entrada para os clássicos, para compreendê-los um pouco mais. Bom, a minha ideia aqui, eu fiz isso. Seria o meu, em inglês a gente chama de schedule, né? Isso aqui seria meu planejamento para mostrar para vocês de níveis. Eu não fui muito criativa quanto ao nome, mas eu criei o nível 1, o nível 2, o nível 3. Com o nível 1 seriam os livros menores para não assustar. E eu tô lidando aqui, gente, com um público que nunca leu clássico. Um público que talvez não lê tanto clássico. Tem pessoal que até lê clássicos, mas tem alguns que ele fica com receio de pegar, por ser muito antigo, até mais antigo do que ele já leu, e também os livros que foram obrigados na escola e não gosta muito de ler. Então esse guia é todo focado na minha experiência. E outra coisa, gente, além de ser da minha experiência, você não é obrigado a seguir esse guia na ordem que tá aqui. Isso é só uma ideia, uma diquinha aí pra você. Porque eu, particularmente, não comecei lendo todos esses livros que eu botei no nível 1. Eu acabei pegando aleatório de um nível 2, de um nível 3. Quebrei um pouco a cabeça, mas faz parte da experiência, a gente não ter ali muito alguém pra falar por onde eu posso começar e só pegar e ler. Cada um é de um jeito. Tem gente que não quer só pegar e ler um livro, porque a gente vai pegar e vai ler do início ao fim e não vai entender muita coisa. E aí acaba perdendo essa experiência, aí tem que reler e reler. E sim, clássicos tem que reler o tempo todo, né? E isso durante a leitura a gente já para e imagina, putz, esse livro eu vou ter que reler um dia. Mas bora começar então, eu vou mostrar pra vocês, vou deixar passando também os livros que eu tenho aqui. Alguns vão aparecer aqui, outros eu vou mostrando pra vocês aí, pra gente poder juntos entender um pouquinho esses níveis que eu separei. Bom, como eu falei pra vocês, então, o nível 1 seriam os livros menores para não assustar. Eu não vou sair recomendando pra você Ana Karenina se você nunca leu clássico, né? E não só o tamanho, mas também a intensidade, a complexidade de um livro. Às vezes você vai querer pegar até o Frankenstein e vai achar que é um livro de terror bobinho, mas é muito mais do que isso. O que deixa um livro complexo, né? A gente tem o contexto, se você não tá familiarizado com aquele contexto ali, seja um livro, por exemplo, vitoriano, um livro inglês, você não tá familiarizado com ele, ou também as suas referências. É por isso que o Ulisses, ele é difícil pra caramba, porque não é só o tamanho. David Copperfield é gigante, mas comparado a Ulisses não é tão difícil. Mas o Ulisses, ele tem a cultura irlandesa, o contexto dos personagens, com uma história muito simples. Aí que tá. A história é muito simples, o enredo é simples, mas a sua complexidade tá nos diálogos, e principalmente nos diálogos e nos fluxos de consciência, que também tem muita referência filosófica, religiosa. Então é interessante a gente sempre fazer pesquisas ou já ter uma carga de leitura anterior. Nível 1, então, eu coloquei A Princesinha. A Princesinha é um dos livros que a gente começa lendo, talvez você não tenha lido na escola. Eu, dessa autora, só li O Jardim Secreto, adaptado, e depois de adulta que eu peguei de novo. Então, se você já é adulto, que tá me assistindo, seja ali a partir dos seus 18 anos pra cima, tá me assistindo, e não tem costume de ler clássicos, começa a pegar. Pega esses clássicos como O Jardim Secreto, pega os Irmãos Grimm,
Porque a gente tem que pegar esses clássicos que estão bem distantes das adaptações, né? Pinóquio, por exemplo, se você pegar os livros do Júlio Verne, que tem várias aventuras, e você ainda aprende coisa com ele. Se você pegar os contos, começa a pegar os contos de Machado de Assis, por exemplo, e Lima Barreto. É interessante porque a gente está acostumado na escola a ser obrigado a ler Triste Fim de Policarpo Quaresma, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não é? Um conto e uma história bem curtinha você vai gostar bastante, porque é ali que talvez você vá descobrir um pouco mais sobre esse estilo de escrita de uma maneira menor. E se você for lendo aos poucos, você vai acabar, quem sabe, se atraindo. E um dos que eu também sempre indico, até para esse nível 1, para você não focar só no Memórias Póstumas do Machado de Assis, dá uma lida em Helena. Talvez você goste. Helena é um dos romances do Machado que eu adoro e ele é super tranquilo também. Então, eu super indico. Leia O Pequeno Príncipe. Se você nunca leu O Pequeno Príncipe, você não sabe o que está perdendo. É a sua chance desse grande clássico, que é aquele livro infantil que é para adulto, como Alice no País das Maravilhas também, né, que tem vários questionamentos para a vida. Leia também Êxopo e os Irmãos Grimm, como eu falei, porque a gente tá muito focado nas adaptações, e aí é engraçado, é até cômico você se deparar com as histórias tipo da Cinderela e descobrir que as irmãs dela cortaram parte do pé delas para poder caber no sapatinho de cristal. É macabro, mas é muito legal para você ver essa diferença. A própria Metamorfose você também pode ler um dos livros do Kafka, que eu indico já para esse nível 1. E também é muito usado em escola, dependendo da escola, tem escolas particulares que já pediram a Metamorfose. Leia também, que foi um dos primeiros que eu li, Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos é incrível do George Orwell, porque a gente está lidando com uma fábula. Lá na livraria, eu já me deparei muito, né, com jovenzinhos até menos de 18 anos que estavam procurando histórias assim e que não queriam ser obrigados a ler só aquilo que a escola estava propondo. Então eu sempre mostrava o Revolução dos Bichos porque ele ia aprender uma coisa a mais, né, sobre a questão social que ele talvez não tenha pensado antes, de uma maneira muito interessante, que é como se fosse uma parábola, que é como se fosse uma fábula, né? Então a gente tem aí Esopo fazendo escola, então a gente tem essa moral que a gente vai aprender ao longo da vida, que nasceu de grandes histórias e curtas, aliás, histórias bem curtas. Então, esse nível 1 eu proponho para ler esses títulos e também acrescento O Grande Gatsby. Sim, O Grande Gatsby, leia, é uma leitura deliciosa. Já adianto aqui as edições da Zaha, porque são excelentes também para você começar. Se você então quiser pegar qualquer clássico desse que tá pela Zaha e também acrescentar o Sherlock Holmes, os contos de Sherlock Holmes, quem nunca assistiu uma adaptação de Sherlock Holmes e poder se deparar com o clássico em histórias mais curtinhas? Ou também você pegar Rei Arthur, Robin Hood, que a gente está acostumado a ver na Disney, por exemplo, essas adaptações, e se deparar com o clássico e ver quão mais rica é a história. E isso aconteceu comigo. Acabei lendo depois de mais velha, mas é super delicioso. E fora a edição da Zaha, que ela é muito gostosa também de ler, né? Ela tem a diagramação, ela tem o papel que é confortável. Então, se você pegar esses clássicos que eu acabei de citar pela Zaha, vai ser muito bom. Se você quiser pegar uns mais infantis ainda, por exemplo, como Mary Poppins, ou quiser pegar o Mowgli, esses também são muito legais. Eu acho que até os de aventuras, eles vão te prender mais a atenção. Se você quiser acrescentar aí, também pode acrescentar. É muito livro para falar tudo de uma vez, mas já deixa nos comentários qual livro você acha que combinaria com esse nível 1, que seria um livro menor, para não assustar, que tem uma linguagem mais infanto-juvenil, mas que possa também trazer uma abordagem de início para os clássicos. Se você não quiser ler nenhum romance, leia então os contos. Pode pegar coletânea de contos aí, que você pode conhecer mais a linguagem, mais a forma de escrita de um autor que você tem um pouco de medo para ler. Então pega os contos, são histórias mais curtinhas, você nem gasta muito tempo lendo essas histórias, então é de boa. Dom Casmurro e Orgulho e Preconceito são dois clássicos que eles têm algo muito repetitivo no que as pessoas sempre falam deles, tá? O que mais falam do Dom Casmurro? O tempo todo. Falam sobre Capitu, traiu ou não traiu. Também você pode ler o restante da Jane Austen, Razão e Sensibilidade, o Emma.
Agora, o Persuasão da Jane Austen já é um pouquinho diferente. Agora essa é uma outra versão minha que apareceu aqui para avisar que a parte 1 vai acabar agora e trazer depois o nível 2 e o nível 3, que são as outras duas partes, para finalizar esse vídeo. E eu espero que você tenha gostado. Não deixa de curtir, comentar, não deixe de compartilhar também, se você puder, com alguém que tá aí perdido também e não sabe por onde começar a ler os clássicos. Então, por enquanto foi esse nível 1. Vou deixar na descrição também o guia. O que você viu aparecer aí no vídeo inteiro que eu fiz é o guia já completinho. Caso tenha outros títulos também, pode acrescentar aí, porque esses são os títulos que eu li da minha experiência, como eu falei, para trazer para vocês. Se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigada e aguarde que as outras duas partes vão ainda aparecer nesta semana, muito brevemente. E obrigada por assistir a mais um vídeo do Bruni Livros. Tchau!